Mãe. Uma palavra que qualquer dicionário, qualquer aplicativo não tem definição específica para isso. Qualquer site na internet não tem significado para isso, para a palavra mãe. E por quê? Porque é uma palavra muito grande, né? Não. É uma palavra pequena, de apenas 3 letras. M-A-E. Mãe. E o tio, né? Óbvio. Mas quando a gente fala para qualquer pessoa, essa pessoa tendo ou não a mãe mais em vida, você fala a palavra mãe. A pessoa tendo ou não tendo mãe. Óbvio que todo mundo tem mãe, não tem como não ter pai, né? Pra poder nascer. Mas você chega pra qualquer pessoa e diz o que significa mãe pra você. A pessoa provavelmente vai dizer amor, carinho, sinceridade, acolhimento, abstenção, muitas coisas. Mas depois de um tempo a pessoa vai parar e vai dizer: eu não tenho palavras suficientes que traduzam o que é mãe, o que é ser mãe. Aqui, de acordo com o Google, diz assim: mãe, substantivo feminino, mulher que deu à luz, que cria ou criou um ou mais filhos. Fêmea, de animal que teve crias ou que cuida ou cuidou delas, tá? Um outro dicionário, que um site que aparece quando a gente coloca no Google, diz, além do que o Google colocou, aquela que oferece cuidado, proteção, carinho ou assistência a quem precisa. No figurado, causa, o que é a razão de algo ou dá origem a essa coisa. A preguiça é a mãe do ócio. O lugar, a partir do qual tem seu início, onde começa a se desenvolver ou difundir. Principal, o que há de mais importante e a partir do qual os demais se originaram. Vamos se deter a esse significado. O que há de mais importante e a partir do qual os demais se originaram. Né? Aquela que cria, aquela que dá vida. Né? Aquela que é o princípio das coisas. Né? Tudo tem mãe. Né? Eu sou mãe. Né? Por isso esse fundo musical da Galinha Pintadinha. Por quê? Porque meu filho está assistindo a Galinha Pintadinha, porque eu já não assisto mais TV. As músicas que eu escuto não é mais as minhas músicas, é as músicas da Galinha Pintadinha, as músicas infantis. Para quê? Para que ele possa se desenvolver, para que ele possa crescer. E isso eu faço com tristeza? Não, eu faço com alegria, eu faço feliz. Por quê? Porque mãe é isso. Ah, eu estou falando para me gabar? Não. Estou falando porque eu sei que isso e muito mais acontece com muito mais mães. Ou talvez com 90% das mães. Por quê? Porque também nós temos aquela porcentagem de mãe que não assume esse papel. Que ela é só aquela, como diz o Google aqui, que dá e gera a vida. Isso, uma mulher que deu à luz, que cria um ou mais filhos. Esse significado eu acho ele muito frio, né? Mas ele seria, vamos dizer assim, biológico, um significado científico, que é realmente o que acontece. A mãe é o que dá luz e cria um ou mais filhos, né? Tem muita mãe que faz somente isso, mas o amor, o carinho, a abstenção, o abrir mão, o ter que fazer as coisas sem conseguir passar uma maquiagem, arrumar um cabelo direito, que muitas vezes é no caso, né? Mas a gente olha os nossos filhos tão bem criados, tão alimentados, tão bem. E isso a gente faz com muito amor. Tem mãe que não faz isso. Tem mãe que só simplesmente cria. E depois ainda tem a cara de pau de bater no peito e dizer assim: foi eu que criei, foi eu que formei. É meu filho. Mas não faz aquele seu papel de mãe. Os filhos dessa mãe não se lembram em um momento em que ela deixou de comer para dar de comer pro filho. Não lembra um momento em que a mãe deixou o filho com estranhos ou com outras pessoas para poder ir trabalhar, para poder trazer um sustento, uma coisa melhor para casa. Não lembrou em um momento em que essa mãe deixou de dormir para poder o filho dormir,
e depois ter que estudar, ter que batalhar, ter que fazer as coisas. Não, simplesmente viveu e fez aquilo que estava ao seu alcance, nada mais. Isso pra mim é a mãe, mulher que deu à luz, que cria um ou mais filhos, fêmea de animal que teve crias ou que cuida ou cuidou delas. Mas eu prefiro me deter, eu prefiro acreditar, eu prefiro pensar no significado de mãe. De mãe como o site aqui diz, né? O que há de mais importante e a partir do qual os demais se originaram, né? Na Bíblia diz que foi Eva, a primeira mãe. Em algumas seitas de bruxaria, algumas outras seitas dizem que é a deusa, né? Ou algumas outras religiões dizem que é Deus personificado em mulher. Então, assim, em muitos lugares a gente encontra significados diferentes. Mas pra mim, e provavelmente pra você também, mãe é aquela que não existe palavra no mundo que vai traduzir o que ela é, o que ela foi e o que ela será. Mãe é aquela que, se ela faltar um dia, é como se fosse 1000 anos. Mãe é aquela que, quando ela se vai, não existe mais ninguém por perto. A alegria não existe mais. Numa roda de filhos, se não tem a mãe, não tem alegria. São apenas lembranças do passado. Aquelas lembranças mamãe fazia, mamãe dizia, mamãe ensinava. Mãe é aquela que, quando a gente cria os nossos filhos, a gente lembra: a minha mãe fazia assim, a minha mãe me ensinou assim, a minha mãe me criou assim, a minha mãe me amou assim, a minha mãe, quando eu estava doente, ela me cuidou assim. E a gente faz igual. A gente tenta sempre melhorar o lado ruim, porque esse ser tem defeito? Sim, tem muito defeito. Mas até os defeitos são perdoados. É o único ser na existência da humanidade, eu tenho certeza, se eu discuto com qualquer pessoa, que por mais erros que ela tenha, sempre é perdoado. Com exceções, como eu disse antes, algumas exceções. Para aquelas que só gera e cria. Mas a mãe mesmo, no sentido de o que há de mais importante e a partir do qual os demais se originaram, essa sim tem os seus erros perdoados. Tudo, ou quase tudo, é esquecido quando se diz a palavra mãe. Eu conheço amigos de convivência minha, que a mãe foi uma mãe que foi uma mãe, simplesmente, né? Mas mesmo assim, essa mãe, quando ela ficou doente e ela precisou até a morte, essa filha cuidou, essa filha tratou, essa filha fez o melhor que ela pôde. E crendo, acreditando que ela ia ficar bem. Quando ela se foi, essa filha perdeu um pedaço dela. Ah, por quê? Porque ela é altruísta, porque ela... Não. Porque simplesmente era a mãe dela. E mãe é assim. Seja mãe de filhos, seja mãe de animais, como hoje em dia a gente vê bem comum, muitas mães sendo mãe de cachorro, de gato, tá? O que você pode achar errado ou não, eu posso achar errado ou não, mas existe. Nós temos que ter ciência que existe. Vemos mães de famílias de pessoas do mesmo sexo. Existem também, você pode achar errado. Enfim, mas existem. Mães de filhos que não são da barriga, que são os filhos adotados. As mandrinhas, às vezes que eu gosto de brincar e chamar assim, que são madrinhas, que são mais do que madrinhas, são mães também. E que às vezes não tem nem filhos, mas são mais mães ou tão mães quanto a mãe dos seus afilhados. Por isso que eu chamo de mandrinha, né? Temos as madrastas, que eu não consigo nem falar direito essa palavra porque é meio ruim, né? Madrasta, parece alguma coisa má. Mas que na verdade são mais mães do que as próprias mães. E por último eu destacaria você, mãe, eu e a sua mãe, se você for homem, né? Se você for criança, se você for alguém que ainda não é mãe.
E mãe, o que significa? Sabe o que significa mãe? Tudo aquilo que a gente não consegue expressar. De bom, de maravilhoso, de poderoso, de amor. Mãe é a expressão mais linda do amor de Deus, do amor mais puro e real. Seja qual for o teu Deus, eu tenho certeza que para você, a sua mãe é a expressão dele na sua vida. Por isso, o meu amor, o meu carinho a todas as mães, todos os tipos de mãe, sempre. Não só no Dia das Mães, que foi há dias atrás, neste mês, mas todos os momentos. Mãe, mamães, mãezinha, o meu beijo e o meu carinho para você. Nunca se esqueça que você é a concretização do amor de Deus na terra. Siga isso. Qualquer Deus que for o teu. Siga isso e seja mãe. Seja o que há de mais importante e a partir do qual os demais se originam.